Eu queria convidar os irmãos para primeiro nós lermos os versículos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 2, do 1 ao 12. Eu queria convidar os irmãos para nós lermos de pé. Nós vamos ler sobre a cura de um paralítico. O paralítico não pode levantar. Você pode levantar? Amém. Pois é. Amém? Que tal primeiro as irmãs, o 1, depois os irmãos, o 2 e assim por diante? Vamos começar do 1? As irmãs primeiro, por favor. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Vamos orar, irmãos? Senhor, eu rogo a Ti, Senhor, para que o Senhor possa brilhar para nós nessa comunhão, dando-nos entendimento espiritual, dando-nos sabedoria e revelação. Senhor, explica para nós essa passagem, Senhor. Explica para nós cada versículo. Ó Senhor, ajuda-nos a aplicar essa palavra nas nossas vidas. Queremos considerar, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, através dessa passagem, Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor curou um paralítico, Senhor. Senhor, ajuda-nos a considerar na Tua presença, se diante do Senhor nós temos sido paralíticos espirituais. Ó Senhor, queremos, Senhor, ser capazes de caminhar e andar na Sua presença. Queremos ser capazes, Senhor, de ir onde o Senhor nos manda ir.
queremos ser capazes de estender as nossas mãos aos céus para Te louvar e Te adorar. Ó Senhor querido, fala conosco através da Tua palavra. Senhor, eu creio que a Sua palavra é poderosa, Sua palavra é suficiente. Ó Senhor, eu creio também no poder do Seu Espírito. Senhor, que o Seu Espírito possa estar falando à igreja. Esse é o meu rogo a Ti. Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, nós vamos prosseguir hoje para um terceiro caso em que Jesus ele efetua uma cura no Evangelho de Marcos. Então, nas vezes em que eu tenho compartilhado, eu tenho seguido esse tema de Jesus e os enfermos no Evangelho de Marcos. E o meu sentimento ao estar compartilhando isso com os irmãos é falar de cura espiritual. É muito interessante nós considerarmos o Evangelho de Marcos e considerarmos ali Jesus no seu ministério, o que é que ele fazia. Então, no início do Evangelho de Marcos é dito que ali Jesus fazia pelo menos 4 coisas. Os irmãos estão lembrando quais coisas eram? Os irmãos estão lembrados ou não? Vamos relembrar. Jesus ele pregava o Evangelho. Ele ia de cidade em cidade pregando o Evangelho. Uma segunda coisa que Jesus fazia, ele também curava. Ele ia e onde ele ia, ele curava enfermos. Uma terceira coisa, ele expulsava demônios. Onde Jesus chegava, nós podemos entender na Bíblia que existem principados nas cidades, existem poderes malignos que atuam em cada cidade. E muitas pessoas vivem debaixo da influência maligna. Na verdade, todos nós vivíamos antes debaixo de influências malignas. Mas Jesus ele veio para libertar o homem. E ele expelia demônios. E uma quarta coisa que Jesus fazia por onde ele ia, ele ensinava a respeito do reino de Deus. Então, quando nós falamos de cura, isso é um benefício que Jesus concede àquele que crê. O Evangelho é para nossa salvação. O seu ensinamento é para nos introduzir na realidade do seu reino. E um outro benefício que Jesus nos concede é a cura. E esse tema, só relembrando para os irmãos, me chamou a atenção no acampamento, no último acampamento que nós tivemos. Quando alguns jovens, quando alguns adolescentes, eles, depois de algumas mensagens, alguns iam pedir oração, e a oração deles, alguns pediam oração nesse sentido, de que não sentia prazer nas reuniões, não sentia prazer nas coisas do Senhor, mas sentiam prazer no mundo. E eu creio que o Espírito Santo é que incomodou eles a pedir oração por isso. E tendo comunhão com um irmão, ele me sugeriu a estudar isso, essa relação de Jesus com os enfermos do Evangelho de Marcos, porque aqui no Evangelho de Marcos, Jesus ele cura diferentes tipos de doenças, e cada doença aqui está relacionada a uma parte do nosso corpo, e tem uma aplicação espiritual para nós fazermos disso tudo. E considerando ainda aquela situação dos jovens, o irmão Tozer, ele chama isso de sentir mais prazer nas coisas do mundo e não sentir prazer nas reuniões, na oração, na palavra. Ele chama isso de chatice espiritual. Ele fala, existe uma doença chamada, é lógico que ele que está criando esse nome, e que é chatice espiritual. Então,
A pessoa sente prazer no mundo, nas coisas do mundo, mas não sente prazer nas coisas de Deus, na reunião. Ó irmãos, se essa é a nossa condição, nós precisamos clamar a Jesus que Ele nos cure. Precisamos clamar ao Senhor. Precisamos ir até Jesus e pedir que Ele nos cure. E hoje nós vamos considerar esse outro caso então, que é Jesus curando um paralítico. E que o Senhor possa falar ao nosso coração, irmãos. Para mim tem sido, cada oportunidade que eu tenho de ficar estudando a respeito desse tema e orando, eu tenho sido bastante ajudado. E eu creio que também os irmãos vão desfrutar disso. E então aqui é dito que Jesus ele entrou de novo em Cafarnaum. E no versículo 1 fala que logo correu que ele estava em casa. Quando fala de que ele correu que estava em casa, as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em casa. De acordo com estudiosos da Bíblia, essa casa que fala que Jesus estava, era a casa de Pedro, que ficava em Cafarnaum. Então em Marcos mesmo, no capítulo 1, diz que Jesus esteve em Cafarnaum, e de que Jesus ele foi na sinagoga, e durante o tempo que ele estava na sinagoga, entrou ali um homem que estava possesso de um espírito imundo, e Jesus expeliu aquele espírito daquele homem, e depois daquilo a fama de Jesus percorreu por toda aquela cidade. Daí Jesus saiu da sinagoga, foi para a casa de Pedro, e a sogra de Pedro estava doente, nós já estudamos o caso dela aqui, ela estava com febre, e Jesus curou a sogra de Pedro. E daí fala que as pessoas da cidade trouxeram enfermos, vieram até Jesus enfermos de tudo quanto é lugar, e pessoas possessas de espíritos imundos também. E Jesus curou todos os enfermos, e ele expeliu todos os demônios. Então, no capítulo 1 fala disso. Quando fala então que Jesus foi para casa, essa casa era a casa de Pedro. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos mais uma vez, que a casa de Pedro era a casa de Jesus. Ô irmão, será que Jesus pode chamar a nossa casa de casa dele? Nós temos praticado, nós temos encorajado os irmãos a praticar a oração familiar. Os irmãos percebem, irmãos, que quando nós reunimos a nossa família para orar, o que nós estamos pedindo, o que nós estamos dizendo para Jesus é: Jesus, como nós cantamos no hino, seja bem-vindo aqui. Amém. Que a minha casa seja a tua casa, que o Senhor possa chamar também a minha casa da tua casa. Jesus considerava a casa de Pedro a casa dele. Oh irmãos, que Jesus possa considerar também a nossa casa como sendo a casa dele. E nós vamos ver que a casa de Pedro ali em Cafarnaum virou um centro, uma base do ministério de Jesus. É interessante, Jesus, ele realizou muitas coisas ali em Cafarnaum. E antes de Jesus ter ido para Cafarnaum, no Evangelho de Lucas, é dito que ele esteve em Nazaré. E Nazaré foi a cidade onde Jesus cresceu. E Jesus também foi até a sinagoga pregar. Só que as pessoas de Nazaré rejeitaram a pregação de Jesus e quiseram levar ele para jogar ainda de um penhasco. Quiseram matar Jesus. E é dito no Evangelho de Lucas que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali em Nazaré, porque eles não creram. Mas em Cafarnaum, irmãos, Jesus pôde realizar muitos milagres. Oh amados, vamos crer nos milagres de Jesus.
Vamos ter fé nos milagres de Jesus. Que Jesus também possa fazer no nosso meio aquilo que Ele pode, aquilo que Ele quer fazer. Na verdade, que Ele possa fazer aqui muitos milagres. Tem coisa na sua vida, tem coisa na vida das pessoas ao seu redor que você considera que só um milagre pode resolver? Tem. Oh, irmãos, que Jesus possa fazer muitos milagres nessa noite. Que Jesus possa fazer muitos milagres na nossa vida. Também é dito naqueles versículos que muitos afluíram para ali. Então Jesus estava na casa de Pedro e muitas pessoas foram para lá. Por que que elas foram para lá? Por causa disso. Porque elas sabiam, a fama de Jesus já tinha corrido. Jesus, como eu falei já, ele já tinha expulsado um homem possesso de espírito imundo na sinagoga. E logo depois disso a fama dele já tinha corrido. Jesus, ele já tinha curado a sogra de Pedro. Jesus já tinha curado muitos enfermos e já tinha expelido demônios. Cafarnaum era uma cidade maligna. O irmão Zaga, ele vive compartilhando para nós que Rio Claro também é uma cidade com muitos demônios. Irmãos, Rio Claro não é diferente de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade governada por muitos demônios, mas Jesus é aquele que tem toda a autoridade, e Ele expeliu muitos demônios daquelas pessoas, daquele lugar ali. E essas pessoas, porque elas foram atraídas por causa dos milagres de Jesus, por causa da fama de Jesus, elas foram aonde Jesus estava. Você sabe do que Jesus é capaz? Você sabe quem é Jesus? Quem é Jesus? Por favor, irmãos, me ajudem, responda, quem é Jesus? Vai com coragem. Fala, Dinha, forte aí, está falando. Jesus é o Filho de Deus. O que mais? Quem é Jesus? Ele é, o Senhor é o Espírito. Quem mais falou aí? Ele é o Salvador. Ele é. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você sabe quem é Jesus? Jesus é isso, Jesus é o Cristo, o enviado, o Messias, o enviado ao mundo para salvar o mundo. Ele é o Filho de Deus. Muitas vezes Ele mesmo se chamou de Filho do Homem, mas Pedro viu, tu és o Filho de Deus. Ele reconheceu a divindade de Jesus. Jesus é Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Você tem ouvido falar da fama de Jesus? Do que Jesus é capaz de fazer? Oh, irmãos, tudo isso nos atrai a Jesus. Tudo isso nos leva a querer ir até Jesus. E o que Jesus estava fazendo ali? Nos versículos que nós lemos ali de Marcos 2, diz que Jesus anunciava-lhes a palavra. Tinha ali uma multidão. Talvez aquela multidão, a princípio, elas estavam ali para ser curadas, para serem libertas. Mas considera aqui que o foco, o principal, aquilo que Jesus estava fazendo era anunciar a palavra. A palavra representa as boas novas. Eu quero ler com os irmãos só esses 2 primeiros versículos de Marcos 4, o versículo 14. Vamos abrir, irmãos? Marcos 4, 14. Jesus, ele curava, ele expelia demônios, ele expelia, mas o prazer
O que estava de fato no coração dele era anunciar a palavra. Marcos 4,14 diz assim: o semeador, vamos ler de novo? O semeador semeia. Nós conhecemos essa passagem. Quem é o semeador aí? É Jesus. E a semente que ele semeia, o que que é? É a sua palavra. No versículo 33, vamos ler também? E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia. Puxa vida, que versículo, hein? Essa parte final é para considerar também, mas vamos ficar com a parte inicial. Você percebe? Porque o que ele queria era falar a palavra, mas segundo a capacidade dos ouvintes. Porque ele mesmo disse que alguns tinham ouvido, mas não ouviam. Algumas pessoas estavam buscando ele só por causa do milagre da multiplicação dos pães, outro por causa de outros milagres e tal, mas o que Jesus queria mesmo era anunciar a palavra. Amados, a palavra do Senhor, ela é insubstituível. Na igreja, a palavra do Senhor é insubstituível. Nós não podemos substituir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é o que tem de mais precioso. Às vezes, aqueles que estão na liderança da igreja são tentados a fazer coisas para atrair pessoas. Vamos fazer, sei lá, uma festa, uma balada gospel, um churrasquinho, uma festa do amor, né? Daí onde tem comida as pessoas vêm. Oh, irmãos, você percebe que o que de fato deve atrair o nosso coração, o que de fato nos alimenta, o que de fato nos dá salvação, o que de fato nos sustenta, é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é insubstituível, e a palavra do Senhor são as boas novas para nós. E as boas novas não considera que é apenas aquela palavra inicial que nós recebemos quando nós recebemos a salvação inicial, quando nos foi apresentado Jesus como Salvador. Então nós ouvimos ali, e as boas novas se resume àquela pregação inicial. Não, irmãos. Cada vez que nós nos achegamos a Jesus, o que nós ouvimos da parte dele são boas novas. O que os irmãos acham hoje de manhã? O que foi pregado foi ou não foi boas novas? Amém. Não é? As boas novas é para nossa salvação, é para nossa libertação. Louvado seja o Senhor. E ali também fala que alguns foram ter com ele, e agora entra no assunto principal, a questão do paralítico, e fala que 4 homens levaram um paralítico. Estudando a palavra paralítico aqui, lendo o comentário de alguns estudiosos da Bíblia, talvez esse homem paralítico, ele não fosse apenas paralítico dos pés, talvez ele fosse tetraplégico mesmo. Então, alguém paralítico é alguém que não pode movimentar. E no caso de um tetraplégico, não pode movimentar nada abaixo da cabeça. É isso ou eu estou errado? Me ajudem aí, porque essa não é minha especialidade. E essa era a situação desse homem. E nessa condição, ele estava impossibilitado de ir até Jesus. Mas nós vamos ver aqui, e a ideia que nos passa ao ler esse texto, é que esse homem,
ele também deve ter ouvido falar da fama de Jesus. Eu acredito que também era vontade, era desejo dele, o paralítico, ir até Jesus. Mas como é que um homem nessa condição vai conseguir chegar? Por mais que ele queira, sozinho ele não pode ir. Mas louvado seja o Senhor. Aqui fala de 4 homens que levaram ele até onde Jesus estava. 4 amigos. E considere, irmãos, esses são amigos de verdade. Considere o que é ser um amigo de verdade. Irmãos, um amigo de verdade é aquele que nos leva até Jesus. E nós sermos amigos de verdade de outras pessoas, é nós levarmos as pessoas até Jesus. Isso é amizade de verdade. Amizade de verdade não é simplesmente aquela coisa, né? Eu pago a rodada. Não é isso. Um amigo de verdade não é aquele que paga a rodada. Um amigo de verdade é aquele que nos leva para a presença de Jesus. E esses 4 homens, eu acredito que movidos por compaixão, eu acredito que era a vontade daquele homem paralítico ir até Jesus, mas ele não podia ir sozinho. Então aqueles amigos movidos de compaixão levaram aquele homem até Jesus. Irmãos, que nós também possamos ser esses, que levam as pessoas até Jesus. Precisamos orar, irmãos. Se nós queremos ser esses que levam as pessoas até Jesus, o primeiro passo é a oração. Eu sei que alguns irmãos se consideram tímidos demais. Alguns consideram, mas eu não sei fazer isso. Eu queria dizer para os irmãos, ora, peça, e peça de verdade. Ore ao Senhor nesse sentido: Senhor, me faz aquele que leva as pessoas até a sua presença. Me dá a oportunidade de levar as pessoas até a sua presença. E você vai ver que quando você orar assim, o Senhor vai te dar experiência, o Senhor vai te dar oportunidade. Amém. Então, o que é um paralítico? Considerando agora a situação do paralítico. Vamos ler essa definição, irmãos? Por favor. Não deu, de novo. Este representa... Nós lemos aí que Jesus falou para esse paralítico: perdoados são os teus pecados. A paralisia dele estava relacionada ao pecado. O pecado, irmãos, nos paralisa. Você vê na igreja, às vezes você vê alguns irmãos tão fervorosos. Vou dar o exemplo dos jovens, tá? Antes tão fervorosos, daí começa a se relacionar fora do tempo, e daí começam a ter experiência, acaba caindo em pecado, e daí o que acontece? Perde a força, se torna paralisado espiritualmente. O pecado, irmãos, paralisa o homem. E isso não é só uma situação nossa antiga. Mesmo após já termos recebido Jesus como Salvador, o pecado ainda, irmãos, ele tem esse poder de nos paralisar. E queria considerar com os irmãos o que mais é que nos paralisa espiritualmente. Em Lucas, capítulo 14, eu queria citar rapidamente, eu queria que os irmãos abrissem. Eu queria ler com os irmãos do 15
ao 20. Lucas 14, do 15 ao 20. E queria considerar com os irmãos o que mais nos paralisa, o que mais nos impede de nos mover diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, vamos ler? Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: Vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me, por isso... Irmãos, considera o que é mais que pode nos paralisar. Aqui fala de 3 coisas nessa passagem que nós lemos. O primeiro, ele diz que ele comprou um campo. Os irmãos percebem que até isso, até bens materiais, até um campo, até um terreno, até um carro, até uma moto. Então antes, pode ser que aconteça com alguém. Antes não tinha moto, não tinha carro, ia de bicicleta. O primeiro local de reuniões que nós tivemos aqui em Rio Claro, muitos irmãos iam para a reunião de bicicleta. Mas aí depois compram uma moto. E olha que alguns oram até assim, quando querem uma moto nova ou um carro novo. E oram assim: Senhor, me dá um carro, que é para poder te servir, que é para poder pregar o Evangelho. Daí o Senhor dá um carro. Daí ele usa o carro para viajar. Ele usa o carro para matar reunião, para perder reunião. Usa a moto para ir para longe, não é mais para ir para reunião. Você percebe, né? Que às vezes isso nos paralisa de irmos até o Senhor. Outro, a questão aqui: comprei uma junta de bois, preciso testá-la, é o trabalho. Eu não posso, eu não tenho tempo para o Senhor, porque eu sou muito ocupado. Irmãos, isso é uma mentira. É uma mentira. Nós temos 24 horas por dia. Falamos hoje de manhã sobre o poder do amor. Se nós amamos o Senhor, nós arrumamos tempo para o Senhor. Eu queria compartilhar minha experiência, irmãos. Irmãos, todos nós que compartilhamos, nós não temos só histórias de sucesso, nós temos histórias de fracasso também. Então o que eu vou compartilhar aqui, não pense que eu só tenho história de sucesso, eu também tenho história de fracasso. Mas eu vou contar uma experiência que eu tive. Quando eu estava na faculdade, no último ano de faculdade, tinha que fazer o TCC. E daí eu lembro que quando eu estava fazendo o TCC, chegou a hora de fazer o TCC, eu servia. Então eu já estava nessa época servindo com os adolescentes e já estava também compartilhando a palavra, ministrando a palavra. E daí também servia na recepção. Então daí eu comecei a ouvir uma vozinha. Começou a surgir uma ideia: você está servindo demais, você precisa abrir mão
senão você não vai conseguir fazer esse TCC. Para de servir. Depois começou a vir mais uma ideia na minha cabeça. Daí eu te pergunto, onde é que vem essa ideia? Daí começou a vir mais uma ideia na minha cabeça. Você precisa faltar de algumas reuniões, senão você não vai dar conta para fazer esse TCC. Então, se você quer ir para a reunião de sábado, de domingo de manhã, de domingo à noite, você quer ir... Não, se você não faltar de alguma reunião, você não vai conseguir fazer. Daí eu lembro, irmãos, que eu estava bastante tentado a deixar alguns serviços na igreja e tentado a deixar de vir para algumas reuniões. E eu lembro, irmãos, que naquela experiência, numa experiência de estar orando, o Senhor falou comigo de maneira muito forte. Foi muito claro para mim. Ele me disse assim: hoje você está considerando deixar de me servir, deixar de ir para reuniões, porque você tem um TCC para fazer. Amanhã você vai considerar deixar de me servir, porque você vai estar trabalhando. E depois, eu era solteiro ainda, você vai considerar deixar de me servir, porque você vai estar casado. E porque você vai ter filhos. Quer dizer, a responsabilidade só vai aumentar. Puxa vida, eu vou dar aula para adolescente, para jovem, Elaine sabe como que é. Às vezes eles têm que fazer um trabalho. Ah, professor, não dá não. Ah, eu tenho muita coisa para fazer. Mentira! Não sabe o que é responsabilidade ainda? Eu quero ver a hora que começar a fazer a faculdade, você vai ter conversinha com um professor de universidade séria. Você vai ter, a hora que começar a trabalhar, você vai ter conversinha com o patrão. Estou muito ocupado, não tenho como fazer. E a responsabilidade na vida só cresce, só aumenta. Irmãos, eu gostaria de dizer isso para a honra e para a glória do Senhor. O Senhor me encorajou. E eu continuei servindo e não perdi. Depois daquilo que o Senhor me falou, não perdi uma reunião para fazer TCC. Irmãos, o Senhor me honrou. Eu tirei 10 no TCC. Daí comecei a fazer a pós-graduação. Também tive que fazer TCC e foi um momento difícil. A Lídia estava grávida, eu trabalhava de segunda a sexta bastante, a pós-graduação era de sábado, tinha que acordar às 5:30 da manhã, porque era em Araraquara, das 8 às 5, tinha que voltar às 6:30, e já tinha reunião e tinha que fazer TCC. Quando? De domingo, da meia-noite às 6. Irmãos, também o Senhor me fez lembrar dessa experiência, e não perdi uma reunião. Tirei 9,5 no TCC da pós-graduação. E vira e mexe, vem às vezes essa ideia. Mas não é só história de sucesso, também tive histórias de fracasso. O ano passado eu estava bastante atarefado. Além das aulas, eu estava prestando serviço de revisão textual para uma editora. E aí é fracasso, irmãos. Teve reuniões que eu faltei, para ficar fazendo o quê? Trabalhando. Irmãos, que engano, que engano. Você percebe que o trabalho também pode nos paralisar de servir ao Senhor, de nos mover diante do Senhor, e o inimigo usa isso para nos paralisar mesmo. Você considera, irmãos, aqueles que servem com as crianças, considera isso. Às vezes vem aquela ideia: eu estou muito atarefado, eu vou parar de servir com as crianças. Você já parou para pensar quantas vidas você está deixando de alcançar por aceitar essa ideia, por permitir que Satanás paralise você, que deixe você de exercitar o seu dom?
Você consegue considerar quantas crianças poderiam ser alcançadas, que uma palavra sua, numa salinha ali, uma palavra que você diz para uma criança é uma semente, que pode tornar ela sábia para a salvação, que vai fazer uma diferença enorme da vida dela lá na frente? Esse ano, o Senhor permitiu que eu perdesse esse trabalho da editora, por causa da crise financeira e tudo mais. Irmãos, eu estou com mais tempo. Eu estou ganhando menos, mas eu estou com mais tempo. Estou lendo a palavra, estou lendo os livros espirituais. Irmãos, e estou andando, estou caminhando. Puxa vida, irmãos, que o Senhor possa iluminar, que o Senhor possa brilhar para nós a respeito daquilo que nos paralisa. E aqui tem uma terceira coisa: eu casei-me, por isso não posso ir. Eu lembro, fazia SEAP, e tinha um irmão que servia com a gente no SEAP nas férias. Ele era um dos coordenadores do SEAP nas férias. Ele era mais velho que a gente, e ele casou. E depois que ele casou, o que aconteceu com esse irmão? Sumiu. Eu lembro que aquilo me encheu de temor, porque eu lembrava disso daqui. E depois eu também casei. Eu não quero julgar o irmão, porque depois que eu casei eu entendi como é difícil. Paulo disse que quem é solteiro, ele vive para agradar a Deus. Mas quem é casado, ele se divide em agradar a Deus e agradar a esposa. Eu estou falando alguma coisa que não é bíblica, irmãos? Está na Bíblia isso daí? Então não é fácil. Mas, irmãos, precisamos tomar cuidado, porque a nossa vida não é só agradar a nossa esposa, e as esposas também, a sua vida não é só agradar o seu esposo, é também agradar o Senhor. O Senhor precisa estar em primeiro lugar, irmãos. E recentemente eu falei para os irmãos que nós não temos só história de sucesso, também temos histórias de fracasso. E teve uma situação lá em casa, que naquele dia, eu liguei para o irmão Zaga e falei: irmão, não tenho condição nenhuma de ir para a reunião. Não tô bem, irmão. Não tenho condição emocional para ir. Muito menos para presidir aqui na frente. Daí o irmão falou para mim assim: irmão, vai, assim mesmo. Você pode falar isso no seu trabalho, de que você não pode ir? E eu tinha tido uma experiência naquela semana. Eu não estava bem, eu fui conversar com o meu coordenador e falei para ele que eu não estava bem, não tinha condições de estar ali no trabalho. Daí ele falou para mim assim: olha, o diretor não está aí. O que eu vou te dizer? Se você quiser ir, você pode ir. Só que vai ser descontado do seu salário. Você quer ir? Vai. E o que eu fiz, irmãos? Eu fiquei. Irmãos, o irmão Tozer diz assim: se nós fôssemos diligentes para o Senhor, tanto quanto nós somos para o trabalho, quanto avanço espiritual nós já teríamos experimentado. E daí, irmãos, o irmão Zaga também falou assim: considera, tem uma necessidade. As pessoas estão lá, eu quero que você considere isso, existe uma necessidade, eu não vou estar aqui. O irmão falou algo assim: não vou estar aqui para sempre. E daí como que vai ser? Vai chegar lá e falar: ó, irmãos, é o seguinte, o Adriano não está bem, então vamos embora. Irmãos, eu vim, o Senhor abençoou, e o Senhor cuidou do problema lá em casa. Irmãos, é o Senhor que cura. Você percebe?
Irmãos, louvado seja o Senhor, porque esse paralítico ele foi levado por aqueles homens. E aqui também tem mais um ponto que eu queria considerar. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Lá fala que eles subiram a eira, certo? Eles subiram a eira, é a parte de cima, as casas antigas aqui eram casas de pedra, e tinha uma escada, os irmãos já devem ter visto isso em desenho ou filme bíblico, tinha uma escada externa que dava para o telhado, e o telhado ele costumava ser reto, costumava ser de barro, de palha e outros materiais, e porque tinha uma multidão que não permitia eles chegarem até onde Jesus estava, a porta não tinha acesso, então eles subiram facilmente por essa escada, e para poder descer o paralítico até Jesus, eles cavaram ali o telhado para descer aquele paralítico até Jesus. E Jesus viu a fé deles. Daí eu queria considerar com os irmãos o seguinte: às vezes nós consideramos assim, é coisa que eu também penso, e tem o seu lado verdadeiro, mas eu quero considerar com os irmãos também isso. Às vezes nós dizemos assim: não é o nosso esforço que agrada a Deus. Irmãos, o nosso esforço agrada a Deus? Considera aí, porque de fato o nosso esforço por si só não é o que pode agradar a Deus, mas é necessário um esforço daqueles que querem ser curados, é necessário um esforço daqueles que querem ser libertos, é necessário um esforço. Eles fazerem isso, quando eles fizeram isso, eles se esforçaram ou não se esforçaram? Eles poderiam ter se deparado com uma dificuldade e já ter desistido: não vai dar aqui não, olha só o tanto de gente que tem aí, vamos embora para casa. Talvez um dos quatro, não está aqui na Bíblia, tá, irmãos? Eu estou aqui fazendo uma inferência, eu estou aqui imaginando possibilidades. Pode ser que um dos quatro até falasse assim. Sempre tem os pessimistas e os otimistas, não tem? Sempre tem os da fé e os que estão mais tomados por incredulidade. Talvez um deles pudesse até dizer: olha só, não vai dar certo não, vamos desistir, vamos embora. Pode ser que o que estava da esquerda, do lado da esquerda, estava assim, e o que estava lá na direita: não, vai dar certo sim. Você não ouviu falar o que Jesus fez com a sogra de Pedro? Você não ouviu falar o que Jesus fez com aqueles enfermos no outro dia aí? Você não ouviu falar o que Jesus fez com aquele homem que estava possesso por um espírito imundo na sinagoga no sábado? Vai dar certo sim, Jesus é que está aí, vamos lá. E não sei, talvez o próprio paralítico, talvez ele já tivesse cansado, talvez achando que não ia dar certo, ou talvez ele fosse o que estava crendo, dizendo: gente, por favor, me leva até Jesus, dá um jeito. Você consegue imaginar? São 5, será que todos eles estavam tomados de fé? Mas o fato é que eles se esforçaram. Irmãos, considera, por exemplo, todo dia de manhã tem irmãos aqui no local de reuniões orando. Que horas que abre aqui? 7h30 já tem aqui. Irmãos, acordar cedo para vir aqui no local de reuniões para orar, isso exige um esforço? Exige um esforço. Mas aí, os irmãos que vêm, vale a pena esse esforço? Tem libertação? Tem salvação vir aqui de manhã, Juliano? Tem? Tem, Josi? Vale a pena? É libertador, Eliseu, vir aqui de manhã orar? Mas exige um esforço? Exige acordar um pouco mais cedo, antes de ir para o trabalho, passar aqui e orar, mesmo que seja uns 10, 15 minutos? Exige um esforço, irmãos. E esses homens se esforçaram. E aqui fala que Jesus viu a fé de quem? Vendo-lhes a fé deles. Como eu disse antes, eu não sei se todos estavam tomados de tão grande fé,
mas aqui é a fé dos que estavam trazendo, a fé do paralítico também. Considera, irmãos, o que é que Deus considera de importante quando Ele olha para nós. Quando Jesus olha para mim e para você, o que é que chama a atenção dele? O que é que ele espera encontrar? Tem um versículo que eu não estou lembrando o endereço agora, que fala que quando Jesus vier, será que ele vai poder encontrar fé na terra? Irmãos, nós somos os que retrocedem para a perdição da nossa alma, ou nós somos os da fé? Foi uma das coisas que o Zaga falou também. Irmão, você não pode retroceder, irmão. Você consegue imaginar o Zaga falando essas coisas para mim? Irmão, você não pode recuar. Prossegue. E louvado seja o Senhor. Eu estou contando aqui, irmãos, uma experiência que eu não estava tomado de ousadia, não. Eu fui levado. O Zaga me levou aquele dia lá, me encorajando, me falando, vai. Mas eu não queria ir, irmãos. Louvado seja o Senhor por aqueles que nos levam até Jesus, não é? E daí o Senhor, Ele disse: filhos, os teus pecados estão perdoados. E fala lá que os escribas, eles ficaram arrazoando no coração: quem é esse aí que perdoa pecados? Porque só Deus pode perdoar pecados. Mas quem é Jesus, irmãos? Ele é Deus, e Ele tem autoridade para perdoar pecados. Ô irmãos, que é isso? Jesus, Ele tem autoridade. Sabe, existem muitos tipos de pecados. O André estava falando ontem que no passado os irmãos da igreja fizeram uma lista de pecados, foi isso, André? E que os irmãos oravam a respeito daquela lista de pecados. E o pecado, irmãos, o pecado ele é opressor, ele paralisa, ele nos suja, ele nos contamina, ele nos traz um sentimento de culpa. Então tem vários tipos de pecado. Mas Jesus considera isso, Ele tem autoridade para perdoar pecado. E se Ele diz: eu te perdoo, não importa o que seja, se Ele diz: eu te perdoo, está perdoado. Irmãos, isso é algo maravilhoso. E daí Jesus falou para eles: que diferença faz eu falar, toma o teu leito e anda, e eu dizer, está perdoado os teus pecados? Mas para vocês saberem qual que é a autoridade que o Filho do Homem tem, eu te digo: levanta, toma o teu leito, levanta e anda. E aquele que antes era talvez tetraplégico, levantou. Ele chegou ali levado, mas ele saiu dali andando e carregando o próprio leito. E é dito ali no final que aquelas pessoas disseram assim: eu nunca tinha visto algo assim. Irmãos, vamos terminar fazendo uma oração, irmãos? Vamos considerar o que é que nos paralisa e considerar isso, que Jesus, Ele está aqui para nos curar de qualquer tipo de paralisia espiritual. Amém? Vamos levantar e vamos orar? Se você quiser, repita a minha oração. Se esse é o desejo do seu coração, repita a minha oração como se fosse a sua, tá bom? Senhor Jesus, é o meu desejo me achegar a Ti. Senhor, eu me coloco na Sua presença para ser examinado. Jesus, me cura daquilo que me paralisa, daquilo que me impede de servir
de andar e caminhar na Sua presença. Jesus, livra o meu coração, livra-me do engano. Senhor, eu não quero viver paralisado pelo pecado. Eu não quero viver paralisado por bens materiais. Eu não quero viver paralisado pelo trabalho. Eu não quero viver paralisado nem mesmo por causa do casamento. Senhor, cura-me. Esse é o meu rogo a Ti nessa noite. Amém.